Vamos falar de polêmica? Vamos falar do Alexandre? Nós vamos falar do Alexandre, mas não é desse que você tá pensando. Alexandre o Grande. Não é... Os dois são altos. Tá rodando uma docu-series Na Netflix. da Netflix, que é essa coisa que mistura documentário com live action, coisa do tipo, sobre Alexandre o Grande. E rolou uma polêmica no Brasil que fizeram, eu não vou citar quem fez. Não só no Brasil, parece que os gringos também descobriram agora. Descobriram agora uma polêmica que eles estão representando Alexandre o Grande como homossexual na série. E agora tem uma grande polêmica, tá? Uma grande discussão sobre se eles estão fazendo isso pra lacrar ou se era verdade de fato. Eu tô estudando Grécia atualmente, inclusive a gente tá produzindo essa série, a gente já falou, a gente já foi na Grécia filmar e coisa do tipo, tem vários vídeos falando sobre isso aqui, eu falo em toda oportunidade que eu tenho de promover um negócio que tá me dando muito trabalho, exatamente. Exato. E eu tô estudando. O meu foco de estudo é Grécia Clássica, mas é o primeiro período da Grécia Clássica. Essa parte de Alexandre, claro que todas as definições são arbitrárias em termos de tempo, mas ele é no final do que a gente chama de Era Clássica. Depois da morte dele, é o que a gente chama do período helenístico. Não é exatamente o período que eu tô estudando, tá, de Alexandre. Eu tô estudando o período da Guerra com a Pérsia, que é logo no início. Mas então eu vou tentar comentar pela parte que eu sei, tá, gente? Não é o foco do meu estudo, mas tá dentro ainda do período que eu tô cobrindo. Tá meio assim na periferia do período que eu tô cobrindo. E falar de Grécia é muito complicado porque são milhares de anos, né, gente? A Grécia aí, você pega desde a Era do Bronze, quando a gente identifica aí as primeiras populações que falavam grego e tal, a gente conseguiram traduzir a escrita deles, chegando até hoje em dia, né? A Grécia nunca deixou de existir, né? Tem grego até hoje. Então é muito complicado falar deles, porque é um período muito grande, também um período muito grande de tempo e também um espaço muito grande geográfico. Não só isso. As coisas que descenderam das civilizações gregas da Era Clássica, né? Os romanos espalharam pro mundo inteiro. Não só isso. Alexandre espalhou. Você teve cidade helenística ou grega até no Afeganistão. Mas vamos lá, vamos falar dessa polêmica. Porque na série eles representam Alexandre o Grande, que foi o grande rei macedônico que conquistou o Império Persa. Representam ele como gay, tendo uma relação homossexual. E aí a gente entra em vários poréns. A pessoa que questionou isso, não vou dar... Não, porque não foi uma só. Depois eu fui ver, tipo assim, teve um movimentozinho não só nacional, entendeu? Sim. Rolou um... falou, não tem nenhuma fonte... Rolou um pequeno surto. Não tem nenhuma fonte primária que diga que Alexandre o Grande foi gay. Né? Tipo assim, até onde eu sei, não tem nenhuma fonte primária em Alexandre o Grande. Os textos que a gente tem de Alexandre o Grande foram escritos por historiadores mais pra frente. As mesmas fontes que retratam as conquistas do Alexandre o Grande são as fontes que trazem os relacionamentos que ele teve, entendeu? As referências. Vamos explicar essa coisa de fonte primária. Na Grécia a gente tem um problema porque a gente perdeu boa parte dos textos. O que a gente tem hoje, que sobreviveu, não é 1% do que eles fizeram no período clássico. Então, assim, é meio complicado, porque dependia de copista, das pessoas copiarem à mão os livros e passarem para a próxima geração e alguém copiar e coisa do tipo. Então muita coisa foi perdida desses mais de 2000 anos. E então muita coisa a gente não sabe pelos historiadores originais. A gente sabe por historiadores, mesmo gregos, só que viveram 2, 3 séculos, 4 séculos depois do acontecido, mas eles estudaram nesses historiadores que foram as fontes primárias. Muita coisa que a gente sabe da Grécia, e muita coisa que também é questionada sobre o que a gente sabe, porque tem uns problemas aí, é de Plutarco, que é um historiador grego, né? Ele é beócio, mas ele viveu, se não me engano, no período romano, né? Viveu no primeiro século, até onde eu sei. Só que muita coisa que a gente sabe da Grécia Clássica é por conta deles, que é, tipo assim, 400 anos antes dele, sabe? Ele não viu nada daquilo, obviamente, mas ele estudou por historiadores daquele período, de períodos anteriores, cujos textos foram perdidos. Então a única coisa que a gente tem é o Plutarco e outros historiadores também. Então nesse sentido, até onde eu sei, tá, gente? A gente não tem uma fonte primária sobre Alexandre o Grande. As fontes que a gente tem já são historiadores, mesmo gregos, romanos e coisas do tipo, só que vieram mais tarde. E a gente tem que falar, primeiro, entender como é que era vista a homossexualidade na Grécia, e depois a gente tem que entender também o que é os macedônicos como gregos. Tá? Porque a gente coloca assim, Alexandre o Grande era grego-macedônico, como se gregos e macedônios fossem a mesma coisa. Na verdade, não. É outra discussão complicadíssima na história se você pode encarar os macedônios como gregos. Em que período eles de fato se tornaram gregos? Que eles absorveram uma quantidade de elementos culturais da civilização grega em geral, que todos somados, você pode falar, de fato, eles eram gregos, tá? Porque não é simples assim. Existe um negócio chamado processo de helenização, pelo qual alguns povos passaram, nos quais se tornaram gregos também.
Vamos falar sobre a homossexualidade na Grécia, então. E aí é uma coisa que eu sei um pouco mais, porque do período que eu estudei para o período do Alexandre não mudou muito. De fato, a visão da homossexualidade na Grécia era totalmente distinta do que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje é muito pautado pelos milênios de cristianismo que a gente teve, né, pelo menos um milênio e meio, né, dominando o Ocidente. E, obviamente, na Grécia você não tinha isso, né, era anterior a isso. Então você tinha uma visão da homossexualidade que era, de fato, totalmente distinta. E, sob determinadas condições, a homossexualidade não era somente aceita, mas em vários sentidos também, principalmente entre aristocratas e coisas do tipo, encorajada. Você tem uma quase instituição na Grécia, que era da pederastia, na qual envolvia, variando de cidade para cidade, tá, um homem mais velho e um homem mais novo, que se envolviam temporariamente, né, até esse homem mais novo chegar à idade adulta e coisas do tipo, numa relação homoafetiva, que tinha até um sentido de parte da educação do homem mais novo. Isso variava de cidade para cidade. Tô falando geral, assim, é muito difícil falar em geral na Grécia, porque, tipo assim, Esparta vai ter uma prática diferente de Atenas, que vai ter uma aplicação diferente de Tebas. E pelo que a gente sabe, essas coisas variavam demais. Não era uma coisa assim, tem muita gente que vê a Grécia como sendo, a Grécia era uma coisa do amor liberado e coisa do tipo, todo mundo podia viver do jeito que quisesse. Não era assim, tá? Tinham normas e variações de acordo com determinadas cidades. Por exemplo, você tinha essa instituição, essa relação do homem mais velho com o homem mais novo em Atenas, isso era estabelecido, mas você tinha sob determinadas condições. Você tinha meio que uma função meio que pedagógica para essa relação. Só que você, por exemplo, não podia ter uma relação de prostituição dentro disso. O homem mais jovem não poderia se envolver com homens mais velhos na expectativa de ter ganhos monetários, por exemplo, ganhos financeiros. Você tem um caso clássico de um sujeito ainda no período, a gente está falando ainda do período clássico, que teve os direitos políticos dele suspensos dentro de Atenas, não pelo fato dele ter tido relação com outros homens, mas por ele ter tido relações com outros homens buscando ganhos financeiros, uma relação múltipla. Então, eles permitiam homossexualidade masculina, mas não a prostituição masculina, entendeu? Você não tinha liberdade de escolher o parceiro que você quisesse, não era liberado. Assim, múltiplos parceiros. Na verdade, você tinha um sentido de você podia escolher o parceiro, mas você não podia ter vários, também não podia esperar um ganho econômico por conta dele. Em outras cidades isso era um pouco diferente. Por exemplo, em Tebas era uma cidade que, até onde a gente sabe, isso e tudo debatível, tá, gente? Porque a gente tá falando, de novo, várias das fontes históricas não sobreviveram e muitas das coisas que a gente tem que fazer é especulação e meio que juntar os pontinhos, assim, para entender como a coisa era. Em Tebas, que era a principal cidade da Beócia, até onde a gente sabe, a homossexualidade era mais aceita no sentido de relação entre adultos. A gente vai lá para Atenas, era basicamente um adulto com um jovem chegando na idade adulta, tá? Depois que ele chegava na idade adulta, provavelmente essa relação era separada, já não era tão aceita assim. Só que, até onde a gente sabe, a gente tem motivos para crer que em Tebas, homens em idade adulta podiam continuar tendo uma relação. E, de novo, é especulação e não está dizendo que em todo o período, porque a Grécia ia mais de, 3 mil anos, voltar para a idade do bronze, enfim. A gente está fazendo um recorte temporal aqui específico. Então, você tinha essa variação de cidade para cidade, mas, de fato, a pederastia era uma instituição ampla na Grécia. Cada cidade vai ter uma interpretação dela diferente, vai ter um nível de aceitação diferente, mas ela era ampla. E não só isso, a gente sabe por registros históricos que a gente tem até hoje que os gregos também, eles espalhavam esse elemento cultural para outros povos. O Heródoto fala especificamente que os persas aprenderam pederastia dos gregos, né? Beleza, chegamos nesse ponto. É extremamente complicado e vai ter muita discussão em relação a isso. Agora a gente tem que discutir os macedônicos como gregos, para entender se essa instituição também existia entre os macedônicos e, por conta disso, não só essa instituição, mas também uma aceitação de relações homoafetivas entre homens mais ampla. Isso é outro treco extremamente complicado da história, que é os macedônicos como gregos, tá? Se eles eram gregos de fato. A gente tem um registro histórico em Heródoto, que é questionado, tá? Não é aceitado assim amplamente, até onde eu sei, que é o registro do primeiro macedônico, até onde a gente sabe, que participou de uma Olimpíada, que é o Alexandre I, que ele é tataravô do Alexandre o Grande, que é Alexandre III. Ele foi aceito numa Olimpíada. Por que isso é importante? Porque só gregos eram aceitos na Olimpíada. Inclusive, ele foi na Olimpíada, a greguice dele foi questionada pelo que o Heródoto
fala, tá? A greguice dele foi questionada, mas ele mostrou que a Casa Real da Macedônia tinha originado dos gregos. Vinha de Argos, que era a cidade no Peloponeso. Não sei se era Argos do Peloponeso, mas tinha uma relação com Argos. Agora, eu tô falando de memória remota aqui, eu não lembro do texto em específico. Então, ele foi autorizado a participar. Os historiadores questionam isso. Eu não sei se o time frame, assim, o tempo das coisas todas da Olimpíada, com ele, se as coisas casam, ou se um rei participaria das Olimpíadas de fato, né? Mas, de fato, mostra que teve algum período maior de aceitação dos macedônicos como gregos, se não da Macedônia inteira, pelo menos da Casa Real da Macedônia. O que eu vi hoje, que para mim é a opinião mais correta sobre a Macedônia, é que a Macedônia não era Grécia de fato, porque era um reino multiétnico. Eles dominavam por vários povos, tá? Era uma mistura. Eles agregavam. Só que tinha gregos na Macedônia, tá? Incluindo a Casa Real. E, de fato, eles foram adotando os costumes gregos mais e mais, até o ponto de que o grego passou a ser a língua falada não só pela aristocracia, mas também pela parte geral da população. Aparentemente, existia uma língua separada, pelo que eu li aqui, aparentemente não, acho que existe algum consenso aí, que era o macedônico, que deixou de existir algum período da dominação romana, mais tarde depois, e está sendo, nesse período, gradativamente substituído pelo grego. Mas os macedônios, eles não eram totalmente gregos nesse sentido, porque obviamente eles não tinham todas as instituições, que eles eram um reino, enquanto o resto dos gregos normalmente se organizavam por polis. Essa era a unidade política deles, não era reino, eles não tinham um rei. Mesmo os que tinham um rei, era um rei totalmente diferente do conceito de rei que a gente imagina, tipo, os espartanos tinham 2 reis, mas eles eram uma polis, tá? Eles eram diferentes, mas eu creio que muito provavelmente esse tipo de instituição, tipo a pederastia e coisa do tipo, existia entre os macedônios também. E eu acho que eles vão ter o mesmo nível de aceitação homoafetiva que rolava na Grécia. Que rolava no resto da Grécia. E principalmente entre os aristocratas, tá? A gente está falando aqui de aristocracia, dos mais ricos. Era uma coisa amplamente praticada. Você pode falar que, se não a totalidade, boa parte dos aristocratas gregos eram pelo menos bissexuais em algum momento da vida deles, né? A pessoa tá falando, e o que tem o Alexandre com isso? Gente, ele era macedônico, parte da aristocracia. Todo esse contexto dá pra falar assim, os indícios históricos demonstram que isso seria super natural de rolar com o Alexandre, porque para rebater justamente esse surto que a galera tem. E é o tipo, você tem que ver também o tipo de educação que ele teve, né? Ele estudou sobre Aristóteles, que foi um cara que estudou em Atenas sobre Platão. Então, assim, obviamente que existia todo um contato de aristocracias aí, porque, de fato, você tem a aristocracia de Atenas em contato culturalmente com a aristocracia macedônica, coisa do tipo. Então, acho que muito difícil de você distinguir nessa parte das práticas sexuais a Macedônia do resto da Grécia. E a gente está falando no momento aí que a aristocracia, a primeira língua de Alexandre seria o grego. Embora a gente tenha, se não me engano, uma referência histórica dele falando macedônico. Não, e é o cara quem se atribui o espalhamento da cultura helênica para o resto do mundo. Exatamente. Foi o cara que levou a cultura grega para o resto do mundo. Quando ele chegava num lugar para dominar, ele não simplesmente aniquilava aquele lugar ou não oprimia. Ele levava a cultura. Era a forma como ele conquistava. O Alexandre o Grande é o motivo pelo qual o Novo Testamento foi escrito em grego. É um monte de judeu da Judéia escrevendo em grego. Se você quer saber, o motivo é esse. Por causa das dominações do Alexandre. É ele que levou o grego para todo esse lugar. Obviamente, isso foi muito depois da morte dele, mas, enfim. Então, assim, eu de fato não acho que as práticas e com os comportamentos e os costumes da sexualidade macedônia não deviam ser muito diferentes do resto da Grécia. Tá? Obviamente, algumas coisas eram, tipo a organização política deles, que eles tinham um rei. Mas eu não acho que vai ser diferente. E eu acho que você representar o Alexandre o Grande como tendo algum tipo de prática homoafetiva, relacionamento homoafetivo, tipo assim, é totalmente possível. A gente não sabe, não tem uma fonte primária da vida dele. E mesmo fontes primárias naquela época eram extremamente complicadas, porque a gente está falando do início, assim, naquele período quando nasceu a noção de historiografia, de relatar as coisas como elas eram, né? De forma fidedigna. E claro que você tem um monte de problema. Heródoto, por exemplo, que eu estou estudando, foi fonte primária para... não exatamente fonte primária. Ele é a fonte primária, se diz que foi o primeiro a escrever, mas ele coletou a informação de pessoas que participaram do evento. E você tem problemas.
Até nas coisas que ele presenciou pessoalmente tem problema, porque na hora do cara descrever, ele pode escrever mal, pode ter entendido errado. Ou ele vai usar uma referência aqui do repertório dele que não existe mais pra gente entender. Não. Ou ele tá lá com alguém traduzindo as coisas pra ele, o cara traduz coisa errada que alguém disse, ele vai escrever e tal. Aí ele fala, não, eu ouvi isso dessa pessoa, mas não ouviu, é porque o seu tradutor traduziu errado pra você. Então, tem vários problemas nesse sentido, tá? Mas assim, a questão é, dado que a gente está falando de uma aristocracia macedônica, full helenizada, né? Eu acho muito difícil argumentar que essas práticas homossexuais, que eram amplamente divulgadas e praticadas na Grécia, tá? Não eram praticadas também por uma aristocracia macedônia nessa época. E outra coisa, a gente tem uma noção nossa hoje, por conta do nosso passado e coisa do tipo, que a gente vincula a homossexualidade masculina com comportamento não viril, né? Então, o Alexandre o Grande era homem viril, grande rei, conquistador. É isso que eu ia falar, você entrou no ponto, que foi exatamente o que a galera coloca. E o que eu ouvi na internet foi isso, como que estão caracterizando um grande conquistador como se fosse homossexual. Isso foi o discurso que eu vi na internet. E isso só existe na cabeça de quem é homofóbico e tem esse problema, entendeu? Não, a gente tem exemplos assim, claro que tudo que eu tô falando aqui tem... Boa parte disso tem debates históricos, tá, gente? Porque, de novo, entender a história da Grécia, como a gente perdeu quase todas as fontes, né? Tudo tem um debate, mas vamos lá. A gente teve casos na Grécia, por exemplo, que foi, por exemplo, da banda sagrada de Tebas, que era uma força de elite, se não me engano, de 300 homens, né? Homossexuais, que eles eram formados por casais homossexuais, que viviam juntos. A parte da estratégia do exército dessa força de elite era justamente essa, porque os caras... estavam defendendo com a vida o parceiro. Esse povo, inclusive, que foi elogiado pelo pai do Alexandre, né? Que eles perderam a batalha para Macedônia. A história toda assim, tá, gente? O pai do Alexandre, Filipe II, ele vai e conquista a Grécia para Macedônia. Ele domina os povos, né? Ele que meio que unifica a Grécia debaixo do controle macedônico. Basicamente a Grécia inteira, com poucas exceções. Esparta era uma delas. E eu não lembro exatamente da descrição. De novo, memória remota. Mas ele elogia os homens da banda sagrada de Tebas, porque os homens da banda sagrada de Tebas, que foi na luta contra os macedônios que eles perderam, Tebas perdeu, eles lutaram até o último homem, todos morreram. Ele elogia a bravura deles e tal. Então, assim, essa noção de virilidade como sendo oposta à homossexualidade masculina era uma noção que pelo menos na maior parte, tá? Eu não sei se algum povo específico da Grécia tinha essa noção desse jeito, mas na maior parte, de fato, não existia essa relação direta. Então, a gente está basicamente meio que projetando um preconceito nosso, uma noção nossa hoje. Esse povo. A gente não. No coletivo, na história. Então, de fato, se Alexandre o Grande teve relações homoafetivas, eu vou dizer para vocês, um aristocrata grego, eu vou colocar ele como grego, de fato. Provavelmente sim. Provavelmente. Mas tem o relato também, tá, gente? O Leon tá sendo super cuidadoso, mas assim... É difícil imaginar não ter tido. E isso é falado pelos especialistas em Alexandre na série. Não é uma galera que sentou ali e viu, entendeu? Então, assim... Eu não sei pra que essa celeuma. Na verdade, a gente sabe por que da celeuma, mas a gente vai fazer de conta que não sabe. Você pode falar uma discussão, porque de fato as fontes em Alexandre são mais complicadas, até onde eu sei. Só que, pensando no ambiente cultural, comportamental da época, é difícil pensar que em algum momento da vida dele o Alexandre não tenha tido uma relação homoafetiva. Eu acho até complicado pensar que qualquer homem da aristocracia grega, do mundo grego, né, e aí eu tô incluindo os macedônios também, eu acho que é muito provável, inclusive,